Existe uma noite em que muitos homens e mulheres, assim, em torno dos 50 anos, conhecem. Não costumo falar com ninguém a respeito, mas conhece muito bem. Então a pessoa termina o dia, né? Os compromissos se encerraram, a agenda fechou, aquela calma vai chegando em casa, os filhos já dormiram, ou já moram em outro lugar, ou ainda não chegaram da faculdade, da balada, né? A casa tranquila, conquistada com o suor do seu trabalho, ao longo da sua jornada, um apartamento bom, uma casa boa, tudo parece em ordem, e de fato, tudo está em ordem. Tudo está em ordem, né, da forma com que se convencionou dizer em ordem, né? E aí naquele momento, assim, sozinho, entre escovar os dentes, ir para a cama, vem aquele sussurro no pé do ouvido. Não é crise, não é colapso, não é nada disso. É uma dúvida que começa a surgir nas nossas mentes. E qual é essa pergunta que fazemos? É uma pergunta quase que em terceira pessoa. E ela diz assim: mas é só isso? E obviamente que a pessoa não responde porque ela não sabe o que responder, né? E a vida vai passando, né? No dia seguinte, essa pergunta é sobreposta pelos afazeres do dia, pela rotina, pelas atividades. Mas a pergunta continua ali, de alguma forma incomodando, como uma pequena pedra que fica ali no canto do sapato, te incomodando a cada passo. Então, a cada passo que você dá, né, uma reunião de sucesso, uma reunião com conquistas, um projeto que você saiu vitorioso, vencedor, atingiu os seus objetivos, uma viagem planejada há tanto tempo, né, e que foi realizada a contento, que deixou marcas, mas que logo em seguida se passou, né, ficou na memória, deixou de fazer sentido. A vida vai passando e essa pergunta vai ficando. Você que está me ouvindo, provavelmente você conhece essa noite. Eu a conheci. Posso dizer que a conheci. Bom, para quem não me conhece, eu sou Marcelo Murim. Trabalhei um pouco mais de 20 anos em multinacionais americanas e venho uns 15 anos mais ou menos empreendendo, né? Uma vida profissional atribulada, de sucesso. Então, sim, as coisas foram se bastando ao longo do tempo, né? Em cada etapa, os projetos foram acontecendo, eu fui realizando, eu fui entregando, com mais sucesso, com menos sucesso, com mais é, conquistas muitas vezes, às vezes com mais dificuldades, mas as coisas foram acontecendo de uma forma em ordem, né? Aquela ordem que todos nós conhecemos, né? Mas em algum momento as coisas deixaram de bastar, né? Comecei a perceber, a sentir que aquilo não fazia mais sentido para mim, né? Profissionalmente falando, eu já não me enxergava nos lugares em que eu estava, eu já não me enxergava mais pertencente àquele universo ao qual eu vinha vivendo há tanto tempo. E já com o passar da minha vida empreendedora, né, mudança de cidade, algumas mudanças de atividade, eu fui percebendo realmente essa inquietação. Mas a ficha verdadeiramente caiu quando eu me tornei pai aos 52 anos. Né? Pai tarde, né, para os padrões de fora, mas pai na hora para os olhos de quem vem de dentro, como eu. Né? Então, tenho certeza, convicção de que a vida me preparou para ser pai nessa idade. Nada é por acaso, né? E dessa forma que eu conduzo e entendo a minha vida. Então, quando meu filho nasceu, de fato eu me peguei, né, pensando em coisas que eu nunca havia pensado, né? Qual é o legado, né? Qual é o legado que eu quero deixar para o meu filho, né? Assim como meu pai foi muito importante e marcante na minha vida, né? Meu pai falecido há 30 anos, eu quero deixar esse mesmo legado ao meu filho, né? Então, pensar no meu filho nessa fase da vida me fez desconectar um pouco dos meus parceiros contemporâneos, né? Colegas,
pessoas que conviveram comigo no dia a dia profissionalmente, mas pensar como uma referência que eu queria deixar para ele e que certamente eu quero e deixarei para ele, né? Como que eu ia viver a minha vida a partir dali, né? De que forma que eu entregaria a minha existência, as minhas ações, para que eu pudesse ser uma referência para o meu filho. Esse foi o pensamento que começou a me acompanhar a partir do nascimento dele. E, obviamente, isso ia transformar a minha vida, né? Em todos os aspectos. Pessoalmente, em termos de família, em termos profissionais, fundamentalmente, né? E foi aí, durante um período meio que sabático, né? Porque uma criança pequena em casa, eu e minha esposa precisando trabalhar, né? Sem uma rede de apoio perto, nós começamos a nos dividir nas atividades e eu passei a buscar o que fazer, né? O que eu iria fazer a partir dali. E foi aí que me despertou o desejo, aquela semente de trabalhar com desenvolvimento humano, né? Apesar de ter trabalhado muitos anos na área comercial, né? Eu sempre lidei com gente, sempre gerenciei pessoas, e isso sempre me alimentou. Então, por que não, a partir dos 52 anos, colocar isso em prática e oferecer para os outros a minha experiência, a minha vivência, tanto profissional quanto de vida, né? De conhecimento e com a minha formação extracurricular também. Fui estudar, obviamente, fui me informar, fui conhecer, me certifiquei em metodologias, em técnicas, e essa metodologia que eu estudei, me certifiquei, me trouxe um conhecimento muito profundo do comportamento humano, e desse conhecimento, desse rearranjo, que surgiu o Conexões e Crenças. Antes de falar mais sobre Conexões e Crenças, eu quero provocar você para uma reflexão, né? Tudo aquilo que aconteceu comigo, tenho certeza que pode estar acontecendo com você, e que já aconteceu com outras pessoas, né? E hoje em dia é tratado com alguns nomes meio desagradáveis, né? Que a gente não gosta muito de lidar, né? Que é a crise da meia-idade, ou burnout, ou crise, né? O colapso, ou surtou, né? Muita gente lida dessa forma, mas no final das contas, nenhum desses nomes, desses chavões pega o ponto da questão, né? Então, qual que é, o que provoca isso, né? O que de fato mexe com as pessoas para chegarem a esse ponto? Eu entendo que é uma inquietação, né? É uma inquietação porque você vê que, nossa, 30 anos se passaram, eu segui o padrão, né? Eu segui o ritmo, eu arrumei um bom emprego, eu fiz uma faculdade, a minha carreira aconteceu, eu fui promovido, eu fui expatriado, eu voltei, eu tenho a minha casa, eu tenho uma segurança financeira ou não, né? Estou na batalha ainda, porque muitos ainda estão na batalha, mas nada disso hoje faz sentido, né? Falta alguma coisa, de fato, né? E aí, muitas vezes, nessa dúvida, nessa ânsia, as pessoas acabam começando a procurar por mais, se entregam ainda mais ao trabalho, buscam prazeres, né, na bebida, ou em drogas até mesmo, ou em viagens, ou em coleções, em bens, em ter coisas. Tudo isso é um processo de fuga de si mesmo, né? Que a gente começa a projetar fora aquele vazio que a gente sente dentro. Então, o vazio, de fato, ele não é falta de mais coisa. Ele é falta do próprio. Esse vazio que muitas vezes sentimos não está do lado de fora, em ter, né? Ele está realmente em ser. Aquele sentimento de que, ok, eu estou completo, né? Eu estou sereno dentro de mim. E parece um pouco contraditório, meio paradoxal, né? Porque tudo foi acontecendo de uma forma natural, né? E a gente, na verdade, quando está
ali naquele ritmo intenso, naquele ritmo, dificilmente você para pensar. A gente realmente para pensar quando ou as conquistas aconteceram, ou realmente você se encontra num momento de decisão, de mudança, e aí você começa a se questionar, né? Por quê? Por que de tudo isso, né? O que eu estou fazendo? E daqui para frente? Independente de você estar ou não financeiramente resolvido, sua família estar ou não estruturada, mas quantas famílias não se perderam nessa jornada, né? Hoje em dia, cada vez mais comum isso. E aí, pode parecer aquele sentimento de ingratidão muitas vezes, né? Porque vem aquela pergunta, puxa, eu tenho tanto, né? Eu consegui conquistar tantas coisas, mas me falta alguma coisa ainda, né? E isso de fato não é ingratidão, isso é um desconforto, né? É um desconforto porque a gente sabe que pode ser além, né? Que pode ir mais, né? Ou que pode ser diferente. E, e essa provocação interna acaba nos movendo na direção de buscar coisas diferentes, buscar alternativas. E quais são essas alternativas que as pessoas normalmente buscam, né? Busca mudar de emprego muitas vezes, ou mudar de país, de cidade, ou fazer uma atividade diferente, ou, sei lá, encontrar um tema para estudar, ou trabalhar mais, ou começar a ler sobre autoajuda, ou se formar mais sobre questões motivacionais, mas de fato não é nada disso, né? Pode ser eventualmente uma coisa ou outra, pode ajudar em alguns pontos, mas não é isso que vai resolver de fato aquele vazio interno. Porque todas essas coisas que a gente tenta colocar dentro desse espaço, de fato, é volume. E volume, o que é? É ruído. Então, quanto mais volume, mais ruído. Quanto mais ruído, menos a gente consegue parar para olhar para dentro. Porque, de fato, o que resolve, ou que pelo menos inicia o caminho de um entendimento, é o silêncio. É olhar para dentro. É se reconhecer. E esse autorreconhecimento, ele não vem de fora. Ele vem quando sossegamos, aquietamos e olhamos para dentro. E é exatamente nesse ponto que entra o que eu faço. Conexões e Crenças é uma proposta de espiritualidade aplicada. Claro que quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de religião, não estou falando de doutrina, eu não estou falando de conceito nova era, nada disso. Eu estou falando de internalização. Espiritualidade aqui tem o conceito de olhar para dentro, olhar para si. É isso, de fato. É isso que vai fazer com que nós busquemos esse entendimento, esse reconhecimento de fato. Então, não é fé como sistema de crença, é coerência interna como bússola. Não é místico, é presença. Não é manifestação, né? É reconhecer aquilo que opera dentro de você quando ninguém está olhando, né? A sua essência de fato. E sob essa filosofia opera um método em 4 etapas, 4 letras, CADA, método CADA. E eu vou explicar para vocês o que cada uma dessas letras representa dentro dessa jornada. O método CADA significa C de consciência, A de aptidão, D de direção e A de ação. Então, a primeira etapa do método é a consciência. A maioria das pessoas que chega até aqui passou tanto tempo sendo aquilo que esperavam dela, que muitas vezes ela se perdeu de quem ela realmente é, né? Então, para que possamos seguir uma direção, para que possamos trazer essa consciência nossa novamente, a gente precisa ter clareza, precisa muitas vezes recomeçar, precisa parar e ter aquela visão de helicóptero, muitas vezes, aquela visão interna, para perceber quem realmente nós somos. Então, a primeira etapa, etapa de consciência.
Depois passamos para a etapa das aptidões, né? Porque os talentos naturais, eles são reconhecidos, né? A gente não aprende talento natural. A gente pode desenvolver talentos, né? Claro, e devemos sempre desenvolver os nossos talentos naturais ainda mais, mas eles são reconhecidos, né? E claro que a gente, se parar para pensar, você vai entender e perceber aquilo que você realmente é bom. Muitas vezes a gente não se dá conta ao longo da vida, ao longo da nossa jornada, o que te levou aos lugares, né, que você esteve. E é interessante que eu converso com clientes, né, e falo assim, mas você está dizendo que eu tenho um talento natural para isso, mas eu sou bom nisso porque eu fiz isso a vida inteira. Eu falo, não, muito pelo contrário. Você fez isso a vida inteira com sucesso porque você é muito bom nesse talento. Então é olhar a situação de uma outra ótica, é perceber e reconhecer quais são as suas aptidões. A terceira etapa é a etapa da direção, porque os talentos por si só, eles não vão realizar nada. Você precisa colocar eles em prática, precisa colocar eles em ação. E para colocá-los em ação, precisa ter direção. Então essa direção é uma bússola. Ok, eu tenho essa aptidão, eu tenho esse talento, o que eu vou fazer com ele? Qual é o caminho que eu vou dar para ele? Qual é a direção que eu vou seguir com esse talento, com essa aptidão, em prol daquilo que eu quero me mover, aquilo que está pulsando dentro de mim nesse movimento. E a quarta etapa é a ação, porque sem ação, a direção é só intenção. Então a gente precisa colocar em prática. E aí o plano, o método, essa jornada vai trazer um plano de implementação de 90 dias, com protocolos de revisita para os próximos 12 meses consecutivos. Então tudo estruturado dentro do método CADA. E aí eu faço uma brincadeira, né? Que é o cada um. Porque o método ele é feito para cada um. Não é um método onde a gente consegue trabalhar com muitas pessoas ao mesmo tempo, porque ele é individualizado. Ele depende de uma leitura situacional, ele depende de uma leitura de talentos naturais e ele depende de uma leitura de para onde que eu quero ir, né? Para colocar tudo isso de uma forma organizada dentro de um framework, dentro de um processo, de uma jornada em que a pessoa vai poder implementar, agir e retroalimentar ao longo do período. Então, assim, não é palestra, não é grupo de estudo, não é workshop, não. São encontros individuais, um a um, onde buscamos sair desses encontros com realizações, com tarefas pré-determinadas. Porque sem isso, sem objetividade, fica tudo no etéreo, fica tudo muito vago. Então precisamos aterrar, claro, trabalhar na consciência, mas aterrar para que a partir daí possamos ter um plano de ação real na busca dos objetivos que vão ser traçados ao longo dessa jornada. Falando um pouco mais sobre conexões e crenças, né? Eu quero falar para vocês, contar um pouco de por que conexões e crenças e o que isso não é, né? Porque quando a gente deixa claro o que não é, a gente estabelece as expectativas aí. Então, Conexões e Crenças, ele nasceu de dois talentos naturais meus. Dentro da metodologia que eu utilizo como ferramenta do meu trabalho, nós nomeamos alguns talentos, né? E conexão e crenças são dois desses talentos e, obviamente, que são os dois dos meus principais, né? Conexão é o primeiro, crenças é o terceiro. Não à toa que essa jornada foi colocada como esse nome, né? Então, Conexões e Crenças não é um coach motivacional, não é palestra, não é terapia, apesar de que, obviamente, a terapia realmente é muito importante, mas ela tem que ser tratada por profissionais especializados e não é essa a minha praia, né? Não é uma receita de bolo, não é milagre, não é promessa vazia, não é resumo de livro, de autoajuda, nada disso, né? Conexões e Crenças com o método CADA é um processo estruturado, autoral, baseado na minha experiência, na minha vivência e na minha bagagem profissional, com mais de 35 anos de atuação no mercado, tendo passado pelas empresas e pelas experiências que eu passei, já deixei explicado anteriormente. E eu
trabalho, né? Estou aqui para apresentar, para oferecer para você essa jornada de conexões e crenças, que é um líder, obviamente, ou um gestor que está passando por uma fase de transição e sente essa inquietação que eu mencionei aqui e venho falando ao longo dessa conversa, né? Eu sei que a maioria das pessoas que estão me ouvindo até agora, né, é porque se sentiram de alguma forma mexidos com isso e já passaram por várias situações, várias tentativas, assim como eu passei, né, e muitas vezes ainda passo por essas inquietações, buscando saídas, buscando alternativas. E se você está aqui até agora, provavelmente essa conversa ressoa contigo e talvez essa jornada seja para você. Então, essa jornada de 90 dias que acontece através do método CADA, dentro do Conexões e Crenças, ela não é milagre, né? Como eu falei, eu não vou te prometer resolver a sua vida em 90 dias, porque seria impossível, né? Eu estaria prometendo algo impossível. Então, o que eu prometo para você é trabalho real, trabalho concreto, para junto de você, porque tantas vezes sozinhos, né, é difícil a gente sair da situação, é difícil encontrar uma alternativa, encontrar um caminho. Por isso que eu estou aqui para junto de ti fazermos essa jornada para e passo, juntos, lado a lado, com a minha experiência, com a minha metodologia, podermos traçar alternativas e caminhos para que você direcione as suas ações em prol daquilo que te move. E a gente vai falar do quê? Nós vamos falar de talentos, né? De uma forma concreta, nós vamos falar de direção, a gente vai falar de bússola, nós vamos falar de alternativas, nós vamos falar de aflições, nós vamos juntos descobrir, cavucar e entender o que está dentro de você nessa sua busca, né? Obviamente que usando as ferramentas que eu vou trazer para despertar tudo isso, né? Para fazer com que tudo isso venha à tona e a gente possa trabalhar com o resultado disso na construção desse plano de 90 dias com os protocolos de 12 meses subsequentes. De fato, né, nós vamos mexer com valores, com crenças, com estrutura, né? Porque essa é a base, né? E não à toa que crença está no nome do processo, da jornada, né? Então a gente vai se conectar e através dessas crenças, desses valores, construir essa base sólida. É claro que você está me assistindo aqui, né? Muitas vezes você está chegando agora, não me conhece, você pode continuar aqui acompanhando o canal. Esse canal ele está nascendo agora, o canal com o meu nome, Marcelo Murim, ele está sendo criado para que possamos cada vez mais colocar conteúdo a respeito de conexões e crenças, do método CADA e de que forma que eu posso apoiar a transformação de cada um, né? Individualmente falando, como a gente falou, cada um. Mas você pode continuar aqui assistindo meus vídeos, lendo os artigos, os textos que eu publico no LinkedIn ou que eu publico no Instagram. Então, fique à vontade, o conteúdo está aqui para ser consumido quando você quiser, quando você puder e quando você achar pertinente. Mas claro que eu não vou deixar de convidar para vir fazer parte da jornada do Conexões e Crenças, né? Quando você entender que é o momento, que faz sentido, me manda uma mensagem, me chama para a gente conversar, ou então clique aqui embaixo no link, tem um link que vai te direcionar para uma agenda onde onde você pode fazer um agendamento para uma conversa diagnóstica de 30 minutos, sem compromisso, obviamente, um bate-papo para entender um pouco o seu momento, para que você também me conheça um pouco melhor. Então, eu estou aberto aqui para que a gente possa estreitar essa relação e quem sabe, né, no futuro breve ou mais distante, possamos construir uma relação aqui de ajuda mútua na direção dos teus objetivos e dos meus, porque afinal de contas, se eu estou aqui oferecendo o meu tempo, o meu trabalho, o meu conhecimento, porque esse é o meu propósito. Conexões e Crenças é o meu propósito. É de fato vida real. E se ressoou em você essas palavras, essa conversa,
talvez tenha chegado o seu momento. Esse é o terreno preparado, em bases sólidas, terreno para que possamos semear todo esse trabalho, toda essa construção, que certamente darão frutos. Então, o próximo passo é seu. Te convido a fazer parte da jornada Conexões e Crenças. Então, eu sou Marcelo Murim, você está aqui no canal Marcelo Murim, falando sobre conexões e crenças. Um grande abraço e até o próximo vídeo.